Tá mudo. Você tá no mudo. Por isso que eu falei seu nome e você não me respondeu. Ai, desculpa. Eu falei bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cleiton. Como vocês estão? Daí vocês não me responderam. Bom dia, desculpa. Eu tava mutado aqui, não ouvi, desculpa. Não, mas eu estava com o microfone desligado. Foi mal. Vou iniciar a formação com vocês. Nós somos em 10, né? Mas só vocês estão por aqui agora, daí eu vou dando início, porque daí a gente vai se alinhando já. Nós teremos essa formação todas quintas, às 9, tá? O plano é que seja durante 1 hora, mas muitas vezes, como os conteúdos são bem curtinhos, bem pequenininhos, a gente consegue diminuir isso, mas para compensar esse menos tempo que a gente faz online, eu faço atividades no Class, tá? Eu monto quizzes, eu peço para vocês fazerem o mesmo projeto que vocês fizeram na aula e fazer vídeo e colocar lá no Class, e assim vai, porque daí a gente compensa a carga horária, tá bem? Então, eu preciso que vocês, conforme a gente faz uma semana aqui online, que vocês façam o Class até a próxima semana, entende? Porque daí, assim que a gente termina a formação aqui, eu solto atividade no Class, daí vocês têm até a próxima semana para cumprir essa atividade aí. Que daí a gente complementa a carga horária, e daí gera a certificação para vocês bem redondinho, tá? O plano é que sejam 12 semanas, então 12 encontros, e nós vamos ficar juntos nesse período aí. Belezura? E hoje é uma aula bem gostosinha, porque é sobre o sensor de presença do módulo 2. Deixa eu apresentar para vocês. Esse sim. Então, nós vamos trabalhar hoje com o sensor de presença, de movimento e presença, né? Que ele vai captar cada movimento e cada presença que tiver no ambiente. O sensorzinho, ele é bem sensível, ele capta essa toada. Então, os nossos objetivos hoje vai ser conhecer esse sensor, né, de movimento e presença, que a gente chama ele de PIR, tá? Que vem dentro do kit e toda a sua especificação técnica. Então, nós vamos programar esse sensor e fazer com que ele funcione. Eu vou mostrar para vocês tanto fazer no simulador, quanto fazer ele na mão mesmo, tá? Então, aqui nós temos uma visão geral, tá? Ele capta toda a radiação infravermelho, então ele enxerga em triângulo, assim, ó. Então, tudo que tiver nesse campo de visão dele, ele capta. Então, ele funciona como uma câmera, né? E ele vai detectar a radiação e de qualquer objeto que irradia calor e entra nesse campo de visão aqui, tá? Então, ele vai captar a radiação infravermelho no comprimento de onda em torno de 10 micrômetros, tá? Então, esse valor corresponde à temperatura corporal de animais de sangue quente e, em geral, até como seres humanos. Então, se a gente tiver em casa esse tipo de sensor, se um gato passar, ele pega também, tá? Então, esse tipo de sensor, ele pega qualquer movimento, independente de altura, porque nós temos alguns sensores que ele pega de 20 centímetros do chão para cima, né? Então, os animais perambulando, ele acaba não captando. Então, esse aqui pega todo e qualquer movimento, e ainda mais se tiver calor, né? O sangue quente. Daí nós temos aqui a visão geral, daí aqui tem todos os aspectos. Ele consome pouca energia, o custo é baixo e ele tem grande durabilidade.
ele não é usado somente para acender e apagar luz, mas também ele vai servir para abertura de portas automáticas, tá? Aquelas portas que a gente fica na frente e abre, então tem também para acionar alarmes e para atuar também com as câmeras do futebol, tá? Que daí ele vai captando esses movimentos, então ela vai servir para fazer projetos, ó, em todas essas áreas. Belezura. Então, nós temos 2 tipos de sensores, que daí nós temos os passivos, que é esse tipo que atua somente detectando a movimentação de luz infravermelha, né, que são através dos corpos quentes, e temos o ativo, que é formado por 2 dispositivos, um que emite e o outro que recebe o infravermelho. Então, se existir alguma diferença entre eles, o alarme é disparado, né, que é quando aqueles que aparecem muito em filme, né? Que você atravessa aquela linhazinha vermelha, daí o alarme dispara, porque você corta a transmissão entre um e outro. Então, esse vai ser o sensor ativo e o que a gente vai usar é o passivo. Daí, essa vai ser a nossa lista de materiais, que nós vamos usar a placa de Arduino, nós vamos usar jumpers, nós vamos usar tanto o macho-macho quanto o fêmea-fêmea, mas eu acabo usando sempre o macho-macho. Nós vamos usar LEDs, esse nosso sensorzinho, a gente tem ele no módulo. Eu vou usar o computador e além do Arduino IDE, nós vamos usar o Tinkercad, tá? Que eu gosto de mostrar para vocês também como simular, que acaba sendo mais fácil apresentar para a molecada antes de ir para a prática de verdade, tá? Então, a montagem eu vou mostrar depois. Vou começar a mostrar agora. Já vou mudar a apresentação para a gente ir para o Tinkercad. Eu vou colocar a janela, que eu acho que vai ser mais fácil. Para a gente... Aqui. Vocês estão vendo a tela do Tinkercad, gente? Vocês precisam conversar comigo, porque eu não vejo vocês mais, tá? Deixa eu puxar. Então, vamos lá. Aqui dentro do Tinkercad, ó, tem projetos 3D, que a gente consegue montar várias coisas para impressora 3D, por isso que eu amo esse recurso, que a gente consegue montar umas coisinhas para poder imprimir. E também a gente consegue montar circuitos, muitos circuitos. Então, vamos criar aqui um circuitinho, que é o circuito que nós vamos criar hoje, que é o do sensor de movimento e presença. Então, aqui em cima, vocês já usam, já tem conta? Sim. O Kelly, naquele dia lá do curso na Unipar, nós abrimos uma conta lá, não foi? Isso, daí vocês conseguiram utilizar depois disso? Eu tive muito trabalho para utilizar. Eu não sei se era pelo o computador que não era de acordo, o meu aqui, que eu uso mais aqui para preparar. Mas eu acessei pelo @escola, nós acessamos, não é isso? Isso, com a conta de professor e tudo mais, que daí aqui a gente consegue ver a conta dos alunos, por isso que eu acho interessante aqui. Daí aqui em cima, ó, só criar um nome, vou colocar sensor de presença, né? Porque daí eu já fico com ele criadinho aqui. Eu acho muito fácil usar o Tinkercad, porque eu acho que é um jeito que que a molecada consegue absorver melhor. Visualizar, né? Visualizar, se preparar antes de realmente ir para a prática, sabe? Então, eu gosto muito de vir para cá primeiro. E também porque a gente consegue fazer tudo colorido, muito bonito, né? Então, eu gosto de visualizar assim. Então, ó, nós vamos usar plaquinha de protoboard, tá? Vamos usar o Arduino, então é só clicar e arrastar. Então, é bem tranquilo usar aqui. Eu posso colocar em cima, embaixo, que fica
mais fácil para trabalhar. Eu acho interessante porque aqui vocês conseguem fazer isso no Educatron, enquanto a molecada pode estar fazendo nas máquinas, porque a gente coloca um computador, 4 alunos, né? Então, você consegue mostrar aqui com o Educatron, enquanto a molecada está montando lá no computadorzinho deles. Então, a gente puxou os dois aqui. Nós vamos usar também LED, tá? E quando a gente clica aqui, ó, a gente consegue trocar a cor do LED. O amarelo é bem feio, o laranja é meio estranho, o azul que é bem bonito e o branco, né, sempre... Mas vou deixar no vermelhinho, tá? Para a gente poder usar. Vamos usar um resistor também, já deixo encaixado aqui. E o resistor vai ser de 220 ohms, tá? Que ele vai segurar a resistência. Então, a gente consegue trocar por aqui, tá? O resistor que a gente precisa. E se a gente quiser, a gente dá nome para o resistor, tá? Quando a gente usa mais que um, a gente pode colocar resistor do LED da presença. Daí usou um resistor para um LED de motor servo. Daí você pode nomear, tá? Aqui, como a gente só vai usar um, não vou nomear ele, não. Daí aqui eu já coloquei na perninha negativa, tá? Porque eu sempre uso no negativo, na perninha negativa, e coloco no negativo para ele fazer essa questão de resistência. Mas tanto faz se você colocar na positiva também. Mas eu uso sempre, sempre, sempre na negativa. E agora aqui a gente tem que achar o sensorzinho PIR. Ele já vem aqui, bonitinho, tá? Eu já deixei engatadinho, ó. Tá? E quando a gente passa o mouse, a gente já sabe onde a gente tem que conectar, né? Então, o sinal vai ser numa porta digital. A potência a gente coloca em 5 volts. E aqui o solo que fala sobre terra, né? Solo, que é essa referência aqui no Tinkercad, é questão de terra mesmo. E terra, na programação, vai ser o ground, que é o GND que a gente usa. Então, tudo está assimilado, tá? Que, como em inglês se usa ground, então o solo vai ser o GND aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer energia negativa aqui para poder alimentar o LEDzinho e para poder alimentar o nosso sensor. Então, eu venho aqui no GND e trago uma energia negativa aqui. E para identificar, eu coloco preto, porque daí eu sei que o preto, né, tá tranquilo, eu consigo identificar que aqui tem uma energia negativa, que daí seria o ground aqui, né, que é o nosso terra. E eu conecto a outra perninha do LED e alguma porta digital qualquer daqui, ó. Então, deixa eu apagar a perninha dele aqui em cima. Por estar pertinho aqui, eu vou colocar na porta 13 e vou mudar a cor para a gente poder identificar. Então, aqui já está tudo conectado, certo? Agora eu preciso conectar esses aqui. Então, o primeiro é sinal. Então, aqui é uma porta digital. Vou puxar e vou pôr aqui na 8, que é a mais próxima, só para... E vou mudar a cor só para a gente ver que... Vou colocar rosa, tá? Esse do meio vai ser a potência. Eu preciso dele aqui, ó, 5 volts, tá? Então, eu vou trazer... Aqui embaixo, é só dando clique que a gente consegue montando, ó. E se eu clicar na bolinha, eu vou organizando. Aqui eu vou pôr vermelho, tá? E esse é o solo, que é a nossa terra, que eu posso ligar ele direto aqui. E vou pintá-lo de preto também, para ficar bem bonitinho, para a gente poder identificar certinho. Então, aqui tá ok. Agora, vamos para a programação. E o que é legal, quando a gente consegue fazer a simulação aqui, a gente consegue copiar esse código e levar para o nosso projeto físico, tá? Quero mostrar isso para vocês. Então,
o que eu gosto muito de trabalhar, principalmente com fundamental, ou com aquele ensino médio que não teve toda a introdução da robótica, que está começando agora. Então, eu trabalho com blocos, porque eu acho blocos mais fácil de assimilar. Até para nós, profs, né? Eu acho mais fácil de assimilar todo esse movimento. Quando a gente está começando a aprender robótica, isso aqui traz uma realidade mais fácil. Então, o que nós temos que configurar? Nós temos que configurar assim, que quando o sensor identificar, né, que o sensor vai ser o pino 8, quando o sensor identificar que tem algum movimento, ele tem que acender o LED. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, ele vai definir que isso aqui vai identificar o movimento e vai ativar o LED, tá? Então, é isso que nós temos que ter em mente. Então, o que vai ser o nosso... O que a gente precisa criar aqui? Aqui a gente precisa criar uma variável que chama movimento. Por quê? Porque toda vez que ele identificar o movimento, ele vai acionar aqui. Então, vamos criar uma variável com o nome... Opa, movimento. Beleza. Então, eu defino... Deixa eu dar um zoom. Vocês acham que esse tamanho tá bom para enxergar? Tá bom sim. Então, a gente define esse movimento como qual pino? Aqui, no caso, o pino 8, né? Então, a gente vai procurar aqui que o movimento vai ter que ler o pino digital 8. Então, a gente define isso. Então, esse sensorzinho, ele está conectado no pino 8. Daí, agora, a gente vai usar as condicionais. Aquela se, então, se não, né? E aqui, no caso, nós temos se e outro, que é o se, então, se não, né? Porque a gente usa esses códigos também. Então, aqui, a gente vai colocar se o movimento, se houver movimento, ele vai acender o pino por tantos segundos. Se não houver, o pino fica desligado, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai usar uma condicional, né? Que vai ser onde tem igual essa aqui mesmo, né? Então, se o movimento for igual a 1, se houver movimento, então nós precisamos que acenda o LEDzinho, né? Então, a gente define o pino, que é o nosso pino 13, como alto. E quanto tempo que ele vai ficar aceso? Vamos colocar aqui uns 2 segundos, né? E caso ele não encontre o movimento, o pino fica desligado. E a gente coloca como baixo. E o movimento vai se repetir, tá? E acho que tá pronto. Acho que não tem mais. Deixa eu ver aqui na... Mantém desligado. Ah, e precisa do delay, né, gente? A gente precisa de um delay aqui. De 1 segundo. Aqui dentro. Vamos testar. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente trabalha com blocos, aqui dentro do Tinkercad, a gente consegue, ao mesmo tempo, trabalhar com texto, tá? Quando a gente clica aqui, tem blocos mais texto e tem só o texto. Blocos mais texto vai transformar todos os blocos em texto. Então, a gente consegue ver onde eu consigo puxar para aumentar. Não vem. A gente consegue esse código aqui, ó. Tá? Então, na hora que a gente compara esse aqui com esse aqui, a gente vê, mas esse delay é aqui fora, ó. Tá?
Então, esse código acaba ficando igualzinho da aula quando a gente traz aqui. Então, se você trabalhou já com a molecada, esse lance aqui, então agora você pode copiar esse código aqui e já testar. Deixa eu colocar aqui para iniciar a simulação. Vou diminuir um pouquinho, porque daí a gente clica aqui, ó. Preciso diminuir para enxergar a bolinha. Quando movimenta, ó, o LEDzinho acende e apaga. Movimentei, acendeu, 2 segundos e apaga. Cada vez que a gente movimentar, e vai acender tanto o LED do Arduino, quanto o LEDzinho que a gente conectou, né? Que daí na hora que movimenta, tá? Então agora, vamos montar Vamos fazer a parte prática agora, a gente monta ele. E agora eu preciso na apresentação, apresentar outra coisa. A câmera agora. Aqui. Kelly, Pode falar. essa aula fica gravada para colocar para nós? Fica. E eu vou jogar lá no Class também. Tá. Tá? Vai ficar sempre tudo gravado. Então, a gente vai precisar Arduino, protoboard, o sensorzinho. Esse sensorzinho, gente, deixa eu pegar um lápis aqui. Eu não vou conseguir mostrar, eu sou ruim para... Eu não vou conseguir, vocês não vão conseguir enxergar, mas aqui tem os 3 pinos aqui fora, soldados aqui dentro desse módulozinho. Esses 3 pinos aparecem aqui dentro, bem pequenininho. E daí aparece GND, aparece aqui, ó. Aparece o sinal, que é o do meio. E aqui aparece o VIN, que daí a gente coloca nos 5 volts, tá? Então, é bem desse ladinho aqui, aparece os nomes bem certinhos aqui, tá? Por isso que eu falo que acaba sendo fácil quando a gente monta no Tinkercad, por conta disso, a gente acaba descobrindo já a sequência, porque aqui é bem difícil de ler mesmo. Nós vamos precisar de um LED e de um resistorzinho, tá? Então, já vou conectando o meu LEDzinho aqui. E já coloco o meu resistor no negativo da protoboard e na perninha negativa do LEDzinho, tá? E aqui eu coloco o meu sensorzinho. E tomar cuidado, porque eu arrebentei a cabecinha dele hoje. Aí. Então, beleza. Agora vamos para as conexões. Primeiro, vou alimentar o protoboard com o negativo. Nós temos um GND aqui e eu já vou jogar para alimentar o protoboard. Tá? Então, negativo aqui já temos. Então, agora também vou colocar na perninha positiva aqui o LED. Eu acho que eu conectei no 13, né? Então, vou conectar no 13, que é a mesmo lance da programação ali. E aqui, vou seguir a sequência, né, do GND. E daí, como eu tenho o negativo no protoboard, eu só engato aqui embaixo, ó. Tá? O do meio. Eu vou ligar num pino digital, lá na programação eu coloquei 8, tá? E o do cantinho, nós vamos conectar lá na protoboard, nos 5 volts. GND, 5 volts. Isso. Prontinho, montadinho, ó. Tá? E agora eu volto lá no Tinkercad. Deixa eu voltar no Tinkercad. Voltou a tela? Não, né? Eu não sei o que eu estou fazendo, quem está mostrando tudo.
Vamos voltar aqui, porque daí eu consigo... Aqui. Vou parar a simulação. Esse código aqui, gente, ó, eu pego todo esse código, dou um Ctrl+C, tá? E vou lá atrás do meu Arduino. As frutas ainda não chegaram, então... Eu preciso que deixe aqui. Vamos ver se vai dar bom desse jeito. Abro o meu Arduino. Vai. E não está apresentando de novo. E você usa para quê? Aberto aqui, talvez. No nosso... Isso. Da nossa função, por exemplo. Aí. Beleza, aqui agora não. E vou abrir um novo escopo, tá? Porque esse aqui, ele sempre abre uma coisa que está salva. E caiu, né? Ai, Jesus da glória. Vamos ver aqui, peraí. Aí, agora foi. Beleza, eu abri um novo sketch, então aqui eu só abro, apago e, ó, Ctrl+D. Então, tudo que eu copiei, tudo que eu criei lá, eu trouxe para cá, ó, e agora é só soltar para dentro do Arduino. Vou conectar o Arduino no computador. Você usou o GTP? Né? Aí, ó, já identificou minha porta, tá? Mas caso não identifique, você vem aqui, digita Uno, escolha o seu Uno e a porta, ó. Dá OK. E mandar o código para dentro da plaquinha. Daí aqui já deu envio concluído. Ele não falou nada, ele tá bravo, parece. E mexi na câmera. Eita, nós, bem agora. Aí, voltou. Deixa eu ver se eu fico parada para ele parar de... Daí o movimento, ele capta. É uma coisa que dá para fazer, Ele está parado sem respirar. Daí na hora que ele movimento, ele pega de novo. dá para pegar o... Tá, é bem facinho essa aula, bem gostosinha mesmo. Agora, na aula mesmo, lá no plano, que é, cadê? Aqui. Aqui nesse plano de aula, bem lá no finalzinho, tem alguns desafios, né? Ele fala que tal criar um outro protótipo de automação, colocar buzzer, colocar um motor, que esse motor faça com que abra a porta, o portão, ou alguma coisa assim. Então, dá para fazer isso também. E a gente consegue mexer nesse projeto para que a gente atinja esse objetivo, tá? Então, do jeitinho que está esse projeto, a gente vai adicionar um buzzer. Dei um zoom aqui, fui mexer, rodei. Um buzzerzinho, a gente pode pôr aqui, tá? E para o lance de colocar uma porta abrindo, uma porta fechando, a gente coloca o motor servo, tá? Ou daqui, tanto faz o lado para vocês. E se quiser girar esse aqui, ó, a gente gira também. Ela não foi treinada, né? Tá? Então, o que a gente precisa aqui agora? Definir quem que é quem na fila do pão, né? Então, esse negativo aqui do buzzer, a gente já consegue colocar no próprio protoboard, porque nós temos energia negativa aqui. E definir um pino positivo, né? Para que a gente saiba quem que vai ser o pino na fila do pão na hora da programação. Então, aqui tanto faz
eu vou jogar... Nossa, que torto que eu fiz. Vou jogar aqui para o 11 mesmo. Vou dar uma ajeitadinha e vou colocar uma cor diferente para a gente poder visualizar. Então, o verde ficou com esse pininho, com o buzzer. Então, a gente tem que definir o buzzer para apitar no momento que tudo for identificado ali. E agora, quando identificar o movimento, o LED acender, o buzzer apitar, o motor também tem que se movimentar, simulando que é um portão, uma porta, alguma coisa assim. Tá bem? Então, a gente vai melhorar esse projeto. E aqui também mostra, quando a gente passa o mouse, aonde a gente tem que conectar, tá? Então, aqui o sinal, potência e solo. Então, o sinal vai ser uma porta digital. A potência, nós conectamos em 5 volts. E aqui no solo, a gente conecta no ground, tá? No terra. Então, como nós temos no protoboard, a gente já leva esse aqui para cá. E eu vou pintar de preto só para poder ficar fácil. Como eles vão ter que usar aqui a potência e o sensor também tem a potência, então esse aqui eu apago, porque daí eu alimento o protoboard com os 5 volts, que daí eu posso alimentar os dois componentes. Os dois componentes eu alimento pelo protoboard também. Então esse aqui eu já trago para cá, já está alimentado. E esse aqui eu também encaminho para cá, que já fica alimentado também. Tá? E aqui eu levo para uma porta digital. Vou trazer para essa aqui e vou pintar essa aqui de amarelo, só para a visualização ficar... Vou abaixar um pouco aqui, subir um pouco aqui, só para ver se vocês enxergam os cabos conectados, tá? Daí agora a gente altera um pouco, vou deixar aqui só em blocos, altera um pouco essa configuração aqui, ó. Então, a gente continua definindo que todo movimento vai acionar o pino 8, que é o nosso sensor, tá? E a gente continua dizendo, se houver um movimento, que a gente coloca como 1, a gente define o pino 13 como alto, vai ser ligado, o LEDzinho, a gente liga. A gente também vai fazer com que o motor gire, né? Então, a gente coloca girar o pino servo, e esse pino servo é 10. E a gente quer que ele faça 90, né? Então, aquele movimento de 90 graus mesmo. Então, a gente coloca aqui como 90 graus. Bem simples. E agora a gente quer que, além de tudo isso, além dele acionar o LED e além dele acionar o motor, a gente quer que ele acione o buzzer. Então, ele também vai apitar, tá? E qual que é o pino do buzzer? O 11. Daí ele vai fazer um tom aqui, 60. Daí a gente vai testando, vai colocando números aleatórios aqui, tá? Por 5 segundos. Então, 5 segundos, o LED vai ficar aceso, o motor vai girar e vai reproduzir o som, tá? Ao contrário disso, se não pegar o movimento, então ele vai definir o pino 13 como baixo, tá? Vai deixar o servo, que é o 10, né? 0 graus, tá? E vai desativar o alto-falante, que o alto-falante é o 11. E vai deixar tudo desativado. E tudo isso vai ficar o delayzinho que a gente precisa de 2 segundos. Só. Então, a gente só complementou o código que a gente já tinha e a gente só complementou toda a estrutura, todo o projeto que a gente já tinha. Bora simular. Deixa eu esconder isso aqui, para poder simular aqui. Vou abaixar um pouco. Então, aqui, quando for acionado,
Ai, é muito alto para mim. É bem nível básico. Nossa, tá bolinha. Parou. Eu vou ficar com o fone fora, tá? Daí movimenta. Ele aciona. 5 segundos. Daí ele desliga. Tá? Então, é bem simples mesmo o projeto. Ixi, nossa. É bem gostosinho de mexer. Então, aqui também, para a gente conseguir o código texto, a gente vem com blocos mais texto, tá? E a gente consegue esse código aqui, ó. Então, eu já vou selecionar e copiar. Só dá um Ctrl A mesmo, Ctrl C, e a gente vem por Arduino, Ctrl A aqui e Ctrl V, para poder colar tudo certinho. Agora, vamos montar. Isso. Agora, vamos complementar isso aqui, tá? Então, vou precisar de um buzzerzinho. O buzzerzinho, ó, bem aqui na parte de cima, onde tem esse reflexo, é um sinal de mais. É onde a gente conecta o pino digital, tá? E do lado de cá, como não tem sinal nenhum, a gente já sabe que ele é o negativo, tá? Então, eu vou conectar ele aqui. Deixa eu ver o lado. Conectar aqui. Eu não estou enxergando. 1, 2, 3. Vai estar no terceiro pino. Vamos lá. 1, 2, 3. Aqui. Está na programação, eu esqueci. Sério? Na programação ficou no 10. Então, vamos conectar ele no 10. Sim. Nossa, ela não fala nem dela para cortar. E vamos conectar o negativo direto no protoboard, que o protoboard já está alimentando. Esse aqui do sensor, eu vou alimentar a protoboard com 5 volts. Você agora não viu? Para poder conectar o motor depois, tá? Mas eu já vou alimentar o sensor, porque a gente acaba esquecendo e ele não funciona. Beleza, o sensor conectado. Agora vamos para o motor. O motor vai precisar de um GND, deixa eu pôr a cor mais escura. De um GND. De uns 5 volts, que é o do meio. E um pino digital, que nós colocamos como 10. 10? 11. Eu acho que pode. Vai colocar como tópico, tá? Olha, fio para dar e vender. Então, nós temos o sensor, o buzzer, o LED aqui e o motorzinho aqui. Como eu já colei no Arduino, então agora é só conectar. Essa atividade deve estar alinhada ou contemplada do objetivo de aprendizagem E jogar para cá. Aí vai ficar subentendido. 8, 13, 10 e 11. Acho que tá. Não, sim, porque Nossa, acaba com o meu ouvido. tem os objetivos, tem questão dos descritores, né? E tá apitando direto, tem algum bug aqui. A atividade deve... Eu sinto esse motor querendo girar e não está girando. Vamos ver o código, porque tem erro aqui. Do plano de aula... Vamos ver onde eu conectei o que, né? Você anexa, Tá. né? O plano de aula... Vamos ver esse aqui. Vamos lá para o código. Aqui. Tá. Esse tá no...
Motor. Aí eu fiz o contrário, ó. Servo motor, ele é 10. Eu conectei no 11. Já achei o erro. Então, deixa eu pegar o servo. Colocar no 10. E o buzzer no 11. E o resto eu não mexi, né? Então, vamos ver agora. Ops, aqui. Mas você não Como que vai fungar? Baixar um plano de áudio. Aí. 5 segundos. Ele volta. Tem movimento. Quem sabe qual é o plano de áudio? Ele é amostradinho. Ele é amostradinho, né? Por isso que a gente tem que prestar atenção aonde a gente conecta os bichinhos. De boinha. Dúvidas, galera? Deixa eu voltar aqui. Parar a apresentação. De aula 24. Dúvidas? Ou tudo de boinha? Já fizeram essa aula? O Cleiton já, né? Com certeza. Falta de material. O que está faltando aí? Eu acho que se eu devo ter um desses sensores, é mudo. Eita, nossa. Ô, Kelly, Sim. para comprar, porque o que aconteceu? Falei, eu já venho há 3 anos, né, com robótica lá, né, que eu estou com a turma. Não, 4 anos. 4 anos, então, a turma que já saiu. Então, tá bem, assim, defasado, bem faltando bastante coisas. Aí eu vi, assim, que foi queimando alguns e não foi retirado. Esses dias eu tentei juntei as crianças, falei, vamos organizar isso aqui, A separamos, melhor sabe? coisa. Então, mas mesmo assim, eu vou ter que providenciar saquinhos, né, para poder separar direitinho. Sabe Mas o que ainda eu tem. fiz, ó? Eu vi mesmo naquele dia você levou no curso os potinhos pequenos. Eu acho que vai ficar melhor do que em saquinho, né? E aí eu tô com falta desses os jumper, né? O macho e fêmea. O macho e macho é o que mais usa, né? Isso. Mas quando você precisa de um macho e fêmea é difícil de achar. Né? Então. Eu falei assim, eu procurei esses dias, eu falei, gente do céu, para mim montar um projetinho com eles, eu fiquei feito doida lá. E eu ainda tenho muita dificuldade com a nomenclatura das peças. Eu fico pesquisando, quando eu fico na dúvida, eu vou lá, coloco no Google, vou descobrir o que é. Eu falei, é meu primeiro ano. Melhor coisa. Né? Agora Melhor mesmo, coisa. se você pôs aí, eu não ouvi Google, né? direito o que você falou, eu catei, mandei pedir a foto, falei, igual já sei o nome da pecinha. Porque senão a gente fica... Muitos que a gente recebeu, deixa eu ver se eu consigo. Veio bastante enferrujado bem na basezinha. Isso, tem muita coisa enferrujada. Né? Então, o que salva? Lixa de obra. A de obra, a unha não pode. A de unha pode? Não, é a mesma espessura. É uma coisa, né? Ela é menorzinha, às vezes fica mesmo. Acaba sendo mais fácil. Mas daí é lixar mesmo, isso aqui ajuda, porque esse meu estava perdidinho. Ele tá feinho ainda, ó, mas ele tá funcionando. Já o que eu usei hoje é o mais bonito que eu tenho. Ele veio impecável. Veio até brilhante, ó. É diferente, né? É. E dá para comprar separado também, né? Dá. A escola consegue comprar com dinheiro do PDDE. Isso, eu Existe vi lá na lista de materiais de coisas que pode tem comprar. Kit Curitiba colocou os itens para que a escola pudesse comprar separadamente, sair com ele entra como capital. verba. Ele entra como capital. Eu vi. Daí consegue comprar com essa verba. E daí a gente não precisa comprar muita coisa, né? O que a gente precisa não é tão caro, isso que eu quero dizer, porque o mais caro a gente tem. Algumas escolas tá com defasagem até do Arduino, porque foi queimado e tudo mais. O Arduino é o mais caro, né? Que é mais de R$100. Daí, se você for comprar 5, já é 500. Exatamente.
né? Daí a gente não sabe, o Por isso higiene que da o kit escola já é, é pesado. por isso que o kit é caro. Quantos Isso. Arduino vem dentro de um kit? Daí eles vão, muitas vezes, por conta da gente conectar errado, acaba queimando. Eu tenho só 2, e estou trabalhando com eles tem 6 anos. Mas é só eu mexendo, Então, né? É eu bem eu diferente já da achei atividade de vocês aí. queimado. Tem que ir testando para ver qual que é. E muitas vezes já aconteceu de escola falar que o Arduino não estava funcionando, estava queimado, e na verdade ele estava só, como que eu vou usar uma palavra? Tipo, cheio, sabe? Certo. Existe esse botão que é um resetinho, Ah, né? Mas pode ser. existe também um. Sabe quando a gente abre? Deixa eu só mostrar para vocês, só para ficar mais fácil o jeito que eu vou aqui no sketch. Tá compartilhando? Tá. Quando a gente abre um novo esboço, né, vem esse códigozinho aqui em cima, ó, arquivo, exemplos, tá? O exemplo mais básico, o tal do Blink. Esse Blink aqui, quando ele abre, é só um código de acender LED, tá? Ó, acende LED e apaga LED. Só. A gente joga esse... Ai, fechei ou minimizei? A gente joga esse código para dentro do Arduino para ver se... Deixa eu sair daqui agora. Cadê? A gente joga para dentro do Arduino aquele código para ver se esse LED aqui, Acende. ele pisca. Então, se a gente jogar aquele código, que é simples, que é de acender e piscar LED, a gente não precisa conectar nada nele. Só jogar aquele código aqui dentro, porque daí dá uma limpada na memória dele, porque tem essa memória enorme aqui, ó. Tá vendo? A gente dá uma limpada nela, e se esse LEDzinho piscar, beleza, o Arduino tá salvo. Tá? Um professor trouxe 2 e falou assim, Kelly, eu não sabia onde descartar, daí como aqui tem aquela paleta eletrônica, né? Daí ele deixou aqui. Daí eu fiz isso e salvei os 2. E não estava funcionando. Né? Então, assim, já voltou 2 para a escola. É melhor do que não ter nada. Então, assim, tenta salvar ele primeiro, ver se isso é possível, né? Porque às vezes realmente está queimado, não tem para onde correr. Mas adquirir, sim, é legal. E você, Vânia, como é daqui, a Tectron, os jumpers. Como que é? Até a loja Tectron. Tecbom. Tectron, lá perto da rodoviária velha, lá embaixo, na Avenida Paraná, Tectron. Tá. ela tem. Tem É lá perto do camelô, lá embaixo, lá. Não sei se você já comprou coisa lá, porque é coisa de eletrônica que compra lá, pilha. Lá tem bastante coisinha. Do lado direito ali? Daqui para lá é. Tem. Eu acho que eu já entrei lá, mas não por isso, por outros motivos. É uma lojinha assim, Pequenininha. mas tem bastante coisinha, tá? Tá. Deixa eu... Agora que eu vi que o Rodrigo colocou aqui, eu não sabia que dava para usar o Tinkercad para criar projetos na impressão 3D. E dá. Eu crio bastante coisa, Rodrigo. Eu faço bastante arte. Estou com uma impressora aqui emprestada, já tem uns 2 anos que eu emprestei e não devolvi. Daí eu faço umas brincadeiras aqui. Não é sempre que dá certo, mas... E eu estava usando também um filamento de 2016, vencido há 10 anos. Mas agora eu comprei um, vamos ver o que vai dar essa brincadeira aí. Tá? Gente, coloquei no chat ali a lista de presença, por favor, assinem, tá? Por gentileza. Ezequiel, Éder e Chiara, que entraram depois, muito prazer, meu nome é Kelly, sejam bem-vindos à formação, tá? E uma informação que eu passei, não sei se vocês pegaram, que o nosso encontro será de, no máximo, 1 hora aí, tá? E daí eu vou colocar tarefas para vocês no Class.
Daí, para compensar as horas, a gente vai fazer algumas tarefinhas no Class, tipo quizzes, algumas coisas assim bem simples. Não vou judiar de vocês, não, tá bem? Daí, se vocês precisarem de alguma coisa com o projeto durante a semana, com qualquer tipo de projeto, vocês estão lá dando aula, deu um bug, vocês podem mandar mensagem para mim que eu dou uma força. No que eu puder, lógico. Se eu não conseguir, eu chamo os universitários. Tá bem? Certo. Alguma dúvida? Alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? O pior é que as minhas dúvidas sempre é fora de hora. Daí você manda mensagem. E o pior é que ela responde, que eu falei, às vezes eu mando resposta, mensagem para ver, para não esquecer, né? Daí a pouco ela responde a mensagem. É que eu não consigo deixar o celular quieto. Se alguém manda mensagem, eu gosto de responder, porque eu penso na agonia, sabe? Não. Assim, para poder ter a resposta, para ter o retorno. Eu aproveito às vezes, eu trabalho às vezes até tarde. Então, de vez em quando, daí a dúvida eu pego, ou se eu não anotar na agenda no outro dia, mas eu já mando a mensagem. Falei, não é possível que alguém vai ver uma hora dessa esse negócio, mas o pior é que sempre tem um que vê. Gente, então, belezinha. Até a próxima semana. Deus abençoe esse restinho de semana para vocês aí. Se precisar, gritem, estarei por aqui, tá bom? E um beijão. Tchau, tchau, até mais. Tchau. Tchau.